Quem passa noites dirigindo pelas rodovias brasileiras sabe que existe uma regra que quase ninguém comenta. Depois de certo horário, a estrada parece mudar. O silêncio fica pesado, o rádio começa a falhar e algumas coisas simplesmente aparecem onde não deveriam estar. O mais estranho é que muitos caminhoneiros, sem nunca terem se conhecido, contam relatos assustadoramente parecidos. Histórias que desafiam qualquer explicação lógica. E hoje, você vai conhecer 4 desses relatos. São histórias de pessoas que juraram ter vivido acontecimentos sobrenaturais na BR-116, uma das rodovias mais longas e conhecidas do Brasil. Mas eu já adianto uma coisa. Conforme as histórias avançam, elas ficam cada vez mais difíceis de explicar. Então aproveita agora para deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e prepare-se, porque talvez depois desse vídeo você nunca mais consiga olhar para uma estrada vazia da mesma forma. Meu nome é Cláudio, tenho 51 anos e trabalho como caminhoneiro desde muito novo. Passei mais tempo na boleia de um caminhão do que dentro da minha própria casa. Já rodei praticamente todas as grandes rodovias do país, mas existe uma estrada que sempre impôs respeito em quem vive desse trabalho. A BR-116. Ela parece uma rodovia comum durante o dia, mas quando chega a madrugada, é como se outra realidade tomasse conta dela. Há cerca de 3 anos eu transportava uma carga de autopeças de Curitiba para Vitória da Conquista. A viagem estava dentro do cronograma e tudo indicava que seria apenas mais uma noite comum. Era pouco depois das 2 da manhã, quando entrei num trecho completamente isolado da rodovia. Não havia praticamente nenhum veículo, só eu, e quilômetros de asfalto cercados por mata escura. Uma neblina fina começava a cobrir a pista, me obrigando a diminuir um pouco a velocidade. O rádio tocava baixo apenas para espantar o sono. Foi então que os meus faróis iluminaram uma pessoa parada no acostamento. Era um homem usando uma jaqueta preta. Ele levantava um dos braços, claramente pedindo ajuda. Minha primeira reação foi tirar o pé do acelerador, mas logo eu lembrei de todos os alertas que ouvimos durante anos na estrada. Assaltos, emboscadas, golpes. Respirei fundo e continuei dirigindo. Pelo retrovisor eu ainda conseguia ver ele, ficando cada vez menor até desaparecer completamente. Eu pensei que aquele seria o fim da história. Só que 15 ou 20 minutos depois, eu vi exatamente o mesmo homem outra vez. No começo eu achei que a minha cabeça estivesse pregando alguma peça, talvez outra pessoa com roupas parecidas, mas quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia que era impossível. A mesma postura, a mesma roupa, o mesmo braço estendido. Passei por ele novamente. Dessa vez eu senti um arrepio subir pelas costas. Olhei imediatamente para o GPS. Eu já havia percorrido quilômetro suficiente para tornar impossível aquela pessoa ter chegado ali antes de mim. Mesmo assim, tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tivesse cansado, talvez a neblina tivesse confundido minha visão. Segui viagem repetindo isso para mim mesmo. Só que a tranquilidade durou pouco. Mais alguns quilômetros à frente e lá estava ele de novo. Parado, esperando, como se soubesse exatamente por onde eu passaria. Meu coração começou a bater mais forte. Dessa vez eu nem olhei diretamente para o rosto dele. Passei acelerando. Foi quando eu comecei a perceber outra coisa estranha. O rádio, que até então funcionava perfeitamente, começou a apresentar pequenas interferências. Chiados, estalos, como se alguém tentasse falar, mas o sinal nunca completasse a transmissão. O relógio digital do painel também começou a piscar sozinho. Apagava, voltava, apagava outra vez. Nunca tinha visto aquilo acontecer. A sensação dentro da cabine mudou completamente. Era como se eu não tivesse mais sozinho, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. Continuei firme no volante, tentando ignorar tudo aquilo. Até que aconteceu. Em uma reta longa, envolta por uma neblina espessa, meus faróis revelaram uma silhueta parada bem no meio da pista. Era ele. Dessa vez não havia acostamento. Ele estava exatamente na minha frente. Pisei no freio com toda a força. O caminhão deslizou alguns metros no asfalto úmido antes de finalmente parar. Meu peito parecia que ia explodir. Fiquei alguns segundos sem coragem de sair da cabine. Quando finalmente liguei a lanterna e desci, não havia absolutamente ninguém. Nem pegadas, nem movimento na vegetação, nem qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali segundos antes. O silêncio era tão intenso que chegava a incomodar. Voltei para o caminhão e decidi seguir até encontrar qualquer posto de combustível. Queria apenas ver pessoas, ouvir vozes, sentir que eu ainda estava no mundo normal. Quase 40 minutos depois encontrei um posto movimentado.
Estacionei ao lado de outros caminhões e fui direto tomar um café. Enquanto tentava recuperar o fôlego, acabei comentando o ocorrido com um senhor que aparentava ter mais de 40 anos de estrada. Ele não riu, nem demonstrou surpresa, apenas perguntou em qual quilômetro aquilo havia acontecido. Quando respondi, o semblante dele mudou. Segundo aquele caminhoneiro, muitos anos antes, um motorista havia sofrido um acidente exatamente naquele trecho. O caminhão saiu da pista durante uma madrugada de muita neblina. Ele sobreviveu ao impacto, tentou pedir ajuda para quem passava, mas ninguém parou. O corpo só foi encontrado na manhã seguinte. Naquele instante, senti um frio atravessar o meu corpo inteiro. Terminei o café em silêncio e fui embora assim que o dia começou a clarear. Já perto da saída do posto, antes de entrar novamente na BR, olhei rapidamente para o outro lado do pátio. E lá estava ele, o mesmo homem. Só que agora ele não fazia mais sinal pedindo ajuda. Ele apenas me observava, imóvel, como se soubesse que eu finalmente tinha entendido alguma coisa. No instante que o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, ele simplesmente desapareceu. Eu nunca mais vi aquela figura, mas existe um hábito que mudou para sempre. Sempre que atravesso aquele trecho da BR-116 durante a madrugada, eu mantenho os meus olhos fixos na pista, porque no fundo eu tenho medo de olhar para o acostamento e descobrir que ele conseguiu chegar na minha frente mais uma vez. Bom, se essa história já deixou você arrepiado, espera até ouvir a próxima, porque o próximo caminhoneiro não viu uma aparição. Ele conversou a alguém pelo rádio PX. O problema é que, segundo a oficina onde ele levou o equipamento depois da viagem, aquele rádio estava queimado havia semanas. Meu nome é Sérgio, tenho 46 anos e praticamente nasci dentro de um caminhão. Meu pai já vivia na estrada quando eu era criança e quando completei 18 anos comecei a viajar sozinho. Desde então perdi as contas de quantas vezes percorri a BR-116. Quem trabalha nela sabe que o rádio PX é quase um companheiro de viagem. É por ele que a gente fica sabendo de acidentes, desvios, fiscalização, pista interditada. Muitas vezes ele salva vidas. Mas naquela noite, eu nunca imaginei quem estaria do outro lado. Era uma madrugada de novembro. Eu transportava medicamentos para Belo Horizonte e precisava aproveitar o horário em que as estradas estavam praticamente vazias. Chovia desde o início da noite. Não era uma chuva comum, era daquelas que fazem o limpador trabalhar ao máximo e mesmo assim você mal consegue enxergar alguns metros à frente. A pista brilhava refletindo os faróis e qualquer descuido poderia terminar muito mal. Passei quase uma hora sem cruzar com nenhum outro caminhão. O único som dentro da cabine era o motor, a chuva e o barulho constante dos limpadores. Foi quando resolvi ligar o PX. Talvez encontrasse algum colega acordado. Talvez uma conversa ajudasse a espantar o sono, mas tudo que ouvi foi um chiado forte. Nada além disso. Alguns segundos depois, uma voz apareceu no meio da interferência. Reduz a velocidade. A frase foi tão clara que eu olhei imediatamente para o aparelho. Peguei o microfone e perguntei quem estava falando. Silêncio. E depois apenas um chiado novamente. Mesmo sem entender porquê, aliviei o pé do acelerador. Menos de um minuto depois, meus faróis revelaram um enorme galho de eucalipto atravessado na pista. Se eu tivesse alguns quilômetros por hora mais rápido, não teria conseguido desviar. Passei raspando, coração disparado. Respirei fundo, talvez algum caminhoneiro tivesse conseguido avisar antes do sinal cair. Era uma explicação razoável, então continuei viagem. Quase 40 minutos depois, a voz voltou. Dessa vez parecia muito mais firme. Vai para a faixa da esquerda, agora. Olhei rapidamente os retrovisores. A pista estava completamente livre. Mesmo sem entender, eu obedeci. No exato instante em que eu terminei a mudança de faixa, um carro saiu desgovernado de um acesso lateral completamente escuro. Ele atravessou exatamente onde o meu caminhão estaria. Foi tudo tão rápido que eu mal consegui raciocinar. Se tivesse permanecido na faixa da direita, o impacto seria inevitável. Meu corpo inteiro começou a tremer. Peguei novamente o microfone. Perguntei quem é você. Alguns segundos de silêncio e então a resposta veio. Continua dirigindo. Nada mais. Daquele momento em diante, a voz passou a surgir em momentos completamente aleatórios, sempre poucos segundos antes de algum perigo. Um caminhão parado sem sinalização, uma carreta atravessada depois de uma curva, óleo espalhado no asfalto, até um cavalo solto cruzando a rodovia. Todos os avisos estavam certos, sem exceção, mas algo começou a me assustar ainda mais. Sempre que aquela voz aparecia,
O visor do PX permanecia apagado. Era como se o aparelho nem tivesse ligado. Não tinha frequência, não tinha canal, não tinha transmissão. E mesmo assim eu continuava ouvindo alguém falar comigo. A chuva aumentou. A água batia tão forte no teto da cabine que parecia granizo. Foi então que eu ouvi a frase que mudou completamente aquela viagem. Você ainda guarda a fotografia dela. Minhas mãos congelaram sobre o volante. Dentro do porta-luvas havia uma foto antiga da minha esposa. Ela havia morrido 5 anos antes num acidente de carro. Eu nunca mostrava aquela foto para ninguém. Nunca. Engoli seco. Quem é você? Demorou alguns segundos e então veio a resposta. Eu estava lá naquela noite. Senti um nó na garganta. A tempestade, a BR-116, o acidente, tudo voltou à minha memória como se tivesse acontecido no dia anterior. A partir dali, a voz começou a dizer coisas impossíveis. Lembrou conversas que só eu e minha esposa tivemos, promessas que fizemos um ao outro, detalhes que jamais contei para ninguém, nem para minha família. Era impossível. Quando o relógio marcou 13h30 da manhã, a voz falou novamente. Pare no próximo posto. Não pensei 2 vezes. Poucos quilômetros depois encontrei um posto iluminado. Estacionei, desliguei o caminhão, fiquei alguns segundos tentando recuperar o fôlego. Então o PX estalou pela última vez. Você nunca esteve sozinho, Sérgio. Depois disso, silêncio absoluto. Nunca mais ouvi aquela voz. No dia seguinte, antes de seguir viagem, resolvi levar o equipamento para uma oficina especializada. Queria descobrir o que tinha acontecido. O técnico desmontou o rádio inteiro. Pouco depois me chamou. A expressão dele me deixou ainda mais nervoso. Segundo ele, o circuito principal estava queimado havia bastante tempo. Na prática, aquele rádio não tinha condições de transmitir, muito menos de receber qualquer comunicação. Saí da oficina sem dizer uma palavra. Até hoje continuo viajando pela BR-116. O PX já foi substituído várias vezes, mas existe uma mania que eu nunca consegui perder. Sempre que enfrento uma madrugada de chuva forte, instintivamente olho para o rádio. Parte de mim espera nunca mais ouvir aquela voz, mas outra parte torce para que ela apareça de novo, porque fosse quem fosse, naquela noite, ela salvou a minha vida mais uma vez. Agora eu quero saber de você. Você acredita que alguém possa continuar protegendo pessoas mesmo depois da morte? Ou acha que existe alguma outra explicação para tudo isso? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler todos eles. E a próxima história, na minha opinião, é ainda mais perturbadora. Imagina comprar um caminhão usado, começar uma nova rotina normalmente e descobrir através de fotografias tiradas dentro da cabine que você nunca esteve dirigindo sozinho. Meu nome é Paulo, tenho 52 anos e praticamente cresci em cima de um caminhão. Entrei para a profissão aos 18 anos e nunca mais saí da estrada. Já transportei cargas para quase todos os estados do Brasil e conheço a BR-116 como poucos. Quem trabalha nela sabe onde ficam os melhores postos, quais trechos costumam alagar quando chove e onde o sinal do celular simplesmente desaparece. Sempre fui um sujeito muito pé no chão e nunca dei muita atenção para histórias de fantasmas ou assombrações contadas nas mesas de restaurantes de beira da estrada. Achava que eram histórias inventadas para passar o tempo durante a madrugada, até comprar um caminhão que mudou completamente a minha forma de pensar. Era um modelo seminovo que havia pertencido a uma transportadora do interior de São Paulo. O caminhão estava impecável, motor revisado, cabine bem conservada e documentação toda em ordem. Fiz um negócio sem pensar muito. Durante os primeiros meses, ele não apresentou nenhum defeito. Pelo contrário, era um dos melhores veículos que eu já tinha dirigido. Numa madrugada de agosto, eu seguia para o interior paulista levando uma carga de alimentos. O frio era tão intenso que o para-brisa começava a embaçar por dentro, me obrigando a limpar o vidro com frequência. Parei em um posto para tomar café e, enquanto esperava o pedido, tirei algumas fotos da cabine para mandar para o meu neto. Ele adorava caminhões e sempre pedia imagens das viagens. Na manhã seguinte, já descansado num hotel simples, comecei a olhar as fotos do celular. Foi aí que eu notei uma coisa estranha. Atrás do banco do motorista parecia uma espécie de sombra escura. Não era uma pessoa exatamente, mas também não parecia um reflexo. Ampliei a imagem algumas vezes e acabei concluindo que devia ser apenas algum efeito da iluminação do posto. Só que alguns dias depois fiz outra viagem e resolvi fotografar a cabine novamente. Quando conferi as imagens, senti um desconforto imediato.
A mesma sombra estava ali outra vez. Dessa vez parecia mais definida, como se alguém tivesse sentado na cama da cabine olhando na minha direção. Aquilo me incomodou, mas preferi apagar as fotos e esquecer o assunto. Afinal, câmeras de celulares registram reflexos estranhos o tempo todo. O problema começou quando eu percebi que aquilo não acontecia apenas de vez em quando. Não importava se eu estava parado em um posto, estacionado na empresa ou dirigindo durante o dia. Sempre que eu tirava uma fotografia dentro do caminhão, aquela figura aparecia atrás de mim. Algumas vezes era apenas uma mancha escura, em outras parecia claramente um contorno de uma pessoa. Passei a evitar fotografias, mas isso não resolveu o que veio depois. Durante a viagem pela BR-116, comecei a sentir uma estranha impressão de que havia alguém dentro da cabine. Não era medo exatamente, era aquela sensação que faz você olhar várias vezes para trás sem saber o motivo. Em diversos momentos consultei o espelho interno, mas nunca via ninguém. Ainda assim, a impressão de companhia permanecia. Naquela mesma noite, houve um rangido vindo da parte de trás da cabine. Parecia alguém mudando de posição sobre a cama. Primeiro ignorei. Alguns minutos depois, o som voltou, dessa vez mais forte. Encostei o caminhão ali no acostamento, acendi todas as luzes internas e revirei cada canto da cabine. Abri compartimentos, levantei o colchão, até conferir a parte externa do veículo. Não encontrei absolutamente nada. Quando voltei ao banco do motorista para seguir viagem, percebi um envelope antigo sobre a cama. Tenho certeza absoluta que ele não estava ali antes. Peguei o envelope com as mãos tremendo e encontrei uma fotografia antiga já bastante amarelada pelo tempo. Nela aparecia um caminhoneiro sorrindo ao lado de um veículo praticamente idêntico ao meu. No verso havia apenas uma data escrita à caneta, 14 de setembro de 1998. Guardei a fotografia sem entender o que estava acontecendo e alguns dias depois procurei a transportadora onde havia comprado o caminhão. Conversei com um funcionário antigo que ainda trabalhava lá e mostrei a imagem. Assim que ele olhou para a fotografia, ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar onde eu a tinha encontrado. Quando expliquei, o homem respirou fundo e contou uma história que me deixou completamente sem reação. Segundo ele, aquele caminhão havia pertencido a um motorista chamado Arnaldo, um profissional muito conhecido na empresa, respeitado por todos. No final dos anos 90, ele desapareceu durante uma viagem noturna pela BR-116. Dias depois, encontraram o caminhão abandonado num acostamento, com a carga intacta e a chave ainda na ignição. Mas o Arnaldo nunca mais foi visto. A polícia investigou durante meses. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer pista que explicasse o desaparecimento. Era como se ele simplesmente tivesse sumido da face da terra. Saí dali tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não tinha relação com as fotografias. Só que naquela mesma semana, aconteceu algo impossível de ignorar. Era quase meia-noite, uma neblina muito forte cobria a rodovia e a visibilidade era péssima. Eu seguia devagar quando um caminhão surgiu fazendo uma ultrapassagem proibida na contramão. Não havia espaço suficiente para nós dois. A colisão parecia inevitável. Foi nesse instante que senti claramente uma mão tocar o meu ombro direito. Era uma mão extremamente fria. Por puro reflexo, virei o volante alguns centímetros para o acostamento. Foi o suficiente. O outro caminhão passou raspando pelo meu lado e desapareceu na neblina. Fiquei alguns segundos sem conseguir respirar. Olhei imediatamente para trás. A cabine estava vazia. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Quando os meus olhos encontraram o espelho interno, tive a impressão de ver um homem sentado na cama. Ele usava um boné antigo e me observava em silêncio. A imagem durou menos de um segundo antes de desaparecer. Mais adiante, parei no primeiro posto que encontrei. Ainda tremendo, resolvi conferir as imagens da câmera interna que eu mesmo havia instalado meses antes por segurança. Quase deixei o celular cair quando assisti a gravação. No exato momento em que o caminhão apareceu na contramão, uma figura humana surgiu atrás do meu banco durante aproximadamente 2 segundos. Era possível ver claramente alguém inclinado para frente com o braço estendido na minha direção. Logo depois, a imagem desaparecia completamente. Mostrei aquele vídeo para outras pessoas, ninguém conseguiu explicar. Alguns disseram que era defeito da câmera, outros falaram em reflexo, mas nenhum deles conseguiu justificar por que o movimento daquela figura coincidia exatamente com o instante em que eu senti a mão tocar o meu ombro. Curiosamente, depois daquela madrugada, tudo parou. A sombra nunca mais apareceu nas fotografias,
Os ruídos desapareceram e a sensação de companhia nunca mais voltou. Até hoje continuo usando o mesmo caminhão. A fotografia do Arnaldo permanece guardada na minha carteira. E às vezes fico pensando se, de alguma forma, ele apenas queria concluir a última viagem que nunca conseguiu terminar. Ou talvez tenha permanecido tempo suficiente apenas para impedir que outro caminhoneiro tivesse o mesmo destino que ele. E se você acha que essa foi a história mais assustadora do vídeo, espera pela última, porque ele envolve um lugar que, segundo todos os registros, deixou de existir muitos anos antes de alguém voltar a entrar nele. Meu nome é Nereu, tenho 57 anos e já passei mais de 30 anos cruzando as rodovias brasileiras. Quem vive na estrada aprende que a madrugada tem regras próprias. Depois das 2 da manhã, o silêncio parece diferente. A neblina engole os faróis e qualquer luz surgindo no horizonte vira motivo de alívio. Foi justamente confiando nessa sensação que eu cometi o maior erro da minha vida. Eu transportava uma carga de móveis para o Rio Grande do Sul e enfrentava uma tempestade daquelas que fazem até caminhoneiro experiente pensar em encostar o veículo. O vento empurrava a carreta de lado e a chuva era tão intensa que os limpadores trabalhavam sem descanso. A visibilidade diminuía a cada quilômetro e eu só queria encontrar um lugar seguro para descansar algumas horas antes de seguir viagem. Foi então que vi, ao longe, um grande posto de combustível completamente iluminado. Naquele momento, senti um alívio enorme. Conhecia bem aquele trecho da BR-116 e não me lembrava de existir um posto ali, mas imaginei que pudesse ser algum estabelecimento novo. Conforme fui me aproximando, consegui ver caminhões estacionados, bombas funcionando, frentistas caminhando de um lado para o outro e um restaurante cheio de movimento. Tudo parecia absolutamente normal. Estacionei a carreta, desci para esticar as pernas e entrei no restaurante. O cheiro de café fresco e comida quente tomou conta do ambiente. Vários caminhoneiros conversavam nas mesas, garçons passavam carregando pratos e uma televisão antiga transmitia um jornal sem que ninguém prestasse atenção. Só depois de alguns minutos comecei a perceber pequenos detalhes que não faziam sentido. Os uniformes dos frentistas pareciam antigos, diferentes dos que vemos hoje. Os caminhões estacionados no pátio eram modelos que praticamente desapareceram das estradas brasileiras. Até as embalagens dos refrigerantes e a decoração do restaurante parecia ter parado no tempo. Era como encontrar uma fotografia antiga. Como eu estava exausto, eu não dei muita importância. Pedi um café com pão na chapa e sentei perto da janela. Enquanto esperava o pedido, um senhor de cabelo completamente branco se aproximou da mesa. Perguntou se podia se sentar e eu concordei com a cabeça. Ele começou a conversar naturalmente, como se a gente já se conhecesse havia muito tempo. Falamos sobre caminhões, sobre a dificuldade da profissão e sobre mudanças que a estrada sofreu ao longo dos anos. O estranho é que durante a conversa ele mencionou acontecimentos da minha vida que ninguém ali podia conhecer. Falou do meu primeiro caminhão, comentou sobre o meu pai, que também tinha sido caminhoneiro. Lembrou até de uma promessa que eu fiz para minha esposa muitos anos antes, depois de sofrer um acidente leve na estrada. Naquele instante, o café perdeu completamente o gosto. Eu olhei para ele e perguntei se a gente já tinha se encontrado antes em algum lugar. Ele apenas sorriu, um sorriso tranquilo. Depois respondeu uma frase que nunca mais eu consegui esquecer. Às vezes, a estrada faz as pessoas se encontrarem mais de uma vez, mesmo quando elas não se lembram. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ele se levantou e caminhou em direção à porta do restaurante. Acompanhei seus passos com os olhos, mas bastou uma distração de poucos segundos para ele simplesmente desaparecer. Ele não saiu pela porta, não entrou no outro cômodo, ele simplesmente não estava mais ali. Procurei pelo restaurante inteiro e ninguém parecia saber de quem eu estava falando. Voltei pro caminhão um pouco confuso. Tranquei as portas e resolvi dormir algumas horas antes que o dia amanhecesse. Quando acordei, a primeira coisa que estranhei foi o silêncio. Não havia motores funcionando, não existia barulho de pessoas conversando, nem o cheiro do combustível. Abri a porta da cabine e senti o meu corpo inteiro gelar. O posto tinha desaparecido. No lugar das bombas, existia apenas um enorme terreno coberto por mato alto. O restaurante tinha dado lugar a ruínas tomadas pela vegetação. Os caminhões estacionados haviam sumido. Não havia absolutamente ninguém por perto. Desci da cabine acreditando que ainda estivesse sonhando. Caminhei por todo o terreno procurando qualquer sinal de que aquilo tivesse realmente existido durante a madrugada. Encontrei apenas pedaços de concreto quebrado, ferragens enferrujadas e restos do que parecia ter sido uma construção muitos anos antes.
Sem entender absolutamente nada, liguei o caminhão e segui até a cidade mais próxima. Parei em uma padaria para tomar café e resolvi contar o que tinha acontecido. Assim que terminei o relato, todos os clientes ficaram em silêncio. Um senhor bastante idoso, que até então apenas escutava a conversa, se aproximou devagar da minha mesa. Perguntou exatamente onde eu havia parado. Quando respondi, ele respirou fundo. O senhor acabou de descrever o antigo posto Santa Helena. Perguntei do que ele estava falando. Ele explicou que aquele posto havia sido muito famoso entre caminhoneiros da BR-116 durante muitos anos, mas no fim da década de 90, um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o lugar durante a madrugada. Funcionários, clientes e motoristas morreram no local. Depois da tragédia, o posto nunca mais foi reconstruído. Desde então, o terreno pareceu abandonado. Enquanto ele falava, lembrei imediatamente do senhor com quem havia conversado durante a noite. Descrevi sua aparência. O homem da padaria ficou completamente pálido. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e apontou para uma fotografia antiga pendurada na parede. Era ele. O mesmo rosto, o mesmo sorriso. Segundo os moradores, aquele era o antigo proprietário do posto. Ele também havia morrido no incêndio. Eu saí da padaria sem conseguir organizar os meus pensamentos. Entrei na cabine e permaneci vários minutos olhando para o volante antes de ligar o motor. Quando fui pegar meus documentos dentro da carteira, encontrei algo que jamais havia visto. Era um cartão de visita antigo, já amarelado pelo tempo. Na frente estava escrito: Posto Santa Helena, seu descanso seguro na BR-116. Virei o cartão. No verso havia uma frase escrita à mão: Obrigado pela visita, Nereu. Que Deus acompanhe sua viagem. Tenho certeza absoluta de que aquele cartão não estava comigo antes daquela noite. Até hoje ele continua guardado dentro da minha carteira. Alguns colegas dizem que tudo não passou de um sonho provocado pelo cansaço. Outros acreditam que existem lugares na estrada onde passado e presente parecem se encontrar por alguns instantes. Eu nunca descobri a verdade, mas existe uma coisa que eu faço sempre que passo por aquele trecho da BR-116. Mesmo durante o dia, eu nunca olho por muito tempo o terreno onde aquele posto existiu, porque em mais uma ocasião, enquanto eu cruzava aquele lugar durante a madrugada, tive a impressão de enxergar luzes acesas entre a neblina, luzes que desapareciam no mesmo instante em que eu tentava olhar melhor. E sinceramente, eu prefiro acreditar que foi apenas imaginação. Depois de ouvir esses 4 relatos, fica difícil não pensar em quantas histórias semelhantes podem existir escondidas entre milhares de quilômetros na BR-116. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas 4 histórias mexeu mais com você? Foi o homem que sempre aparecia à frente? A voz misteriosa no rádio PX, o passageiro invisível da cabine ou o posto que não deveria existir? Escreve aqui nos comentários, porque eu realmente gosto de ler os relatos de quem acompanha o canal. E se você conhece algum caminhoneiro, já viveu algo estranho numa rodovia brasileira, compartilha também. Quem sabe a sua história não aparece aqui no próximo vídeo. E se você chegou até aqui, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Toda semana tem novos relatos de terror, mistérios e acontecimentos que desafiam qualquer explicação.